Olá, boa noite. Doutora Andréa, boa noite. Olá, estamos na live da ATP, com mais uma, trazendo um tema bastante interessante, atual, com a doutora Andréa Kirchner, que vai, está aqui, que vai nos trazer um tema bastante interessante. Olá, doutora Andréa, já está por aqui, daqui a pouco. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Olá, doutora Andréa. Não estou conseguindo acessar, doutor Leonardo Camelo. Olá, finalmente acho que conseguimos aqui. Boa noite. Olá, querida, boa noite, tudo bem? Olá, já convidei doutor Leonardo Camelo, era só uma questão técnica de ajuste com a doutora Andréa. Isso, eu Tudo também estou bem? me organizando aqui para o celular, porque no computador eu não consegui mandar o convite, aliás, aceitar o convite para participar. Mas a gente vai pelo celular e vai dar tudo certo. Já deu, já estou lhe vendo, já estou bem tranquila. Pronto, perfeito. Tudo, Essas tudo bem, coisas técnicas que acontecem, no começo é assim mesmo, não né? A é? Mas a gente gente vai. apanha um pouco. Não é? Como vai, doutora Andréa? Boa noite, prazer em Boa revê-la. noite, igualmente, Silvana. A gente vai falar de um assunto meio árduo hoje, mas vamos tentar colocar leveza nele, né? Vamos sim. Com certeza com sua fala tudo fica mais fácil, né? Fico Vamos feliz, lá, vamos lá. Também não estou é? muito feliz em a gente participar hoje, né? Pois que bom. Doutora André é a nossa convidada de hoje, com muita alegria aqui para nós da ATP, com um tema interessantíssimo, né? Atual. Talvez não tão atual, mas para o momento bastante atual, mais do que nunca, não é, doutora Isso, André? mais do que Falando, nunca. falando de bullying e cyberbullying, não é? E aí eu vou Isso, apresentar inicialmente a nossa convidada e depois eu vou dar a palavra para ela ficar à vontade para nos brindar aí com essa fala. com Doutora Andréa certeza. Keusch é nossa juíza de trabalho, atualmente titulada da 8ª Vara de Trabalho do Recife, aqui da 6ª Região, é pós-graduada em Processo Civil, em Direito à Saúde, Direito Médico, e em Psicologia Jurídica, é coordenadora de Programa do Combate ao Trabalho Infantil, Estímulo à Aprendizagem, pelo biênio 2019-2021, representando o primeiro grau do nosso TRT. É isso, doutora? Exatamente. Essa talvez seja a parte mais bonita do meu trabalho, estímulo à aprendizagem, Silvana. E, Perfeito. e Com nesse você a palavra, contexto, doutora né? Andréa. Nesse Uhum. contexto, primeiramente eu gostaria de agradecer a ATP, né, porque é uma iniciativa maravilhosa a gente poder falar sobre bullying e cyberbullying no momento em que a gente está com todas as nossas crianças em sistema de aprendizagem virtual, que não é nada fácil, né? Tanto para as crianças como para os docentes que passaram de uma hora para outra no meio dessa pandemia a ter que usar os meios virtuais para se comunicar. E aí a gente vai observando que no meio desse aprendizado, várias situações vão acontecendo, né? Principalmente em relação ao cyberbullying, né? A gente vê que todo final de aula, ao menos para minha filha, vem milhares de memes e figurinhas dos professores. É interessantíssimo a gente observar como os jovens estão lidando com isso dentro de casa, né? E no meio dessa confusão toda, a gente também aprendendo com eles a lidar com essas novas tecnologias, né? Acho que toda a advocacia, toda a magistratura, aliás, toda a humanidade teve que reaprender a viver desde de março desse ano, né? Diante dessa pandemia, muitas novidades estão aí chegando para a gente. E dentro desse contexto, o bullying e o cyberbullying nunca tiveram tão na onda, né, como as doenças também advindas dessa exposição excessiva às questões tecnológicas. Eu não sei se você conhece, eu estava dando uma pesquisada sobre esse assunto, já existem duas novas fobias e adoecimentos mentais decorrentes dessa exposição às novas tecnologias. Existe uma chamada FOMO, que é o Fear
of missing out, ou seja, o medo de ficar por fora. Então, aquelas pessoas que estão extremamente conectadas em todas as redes sociais, procurando absorver o máximo de informação. Nossas crianças estão vivendo exatamente essa fobia, né? Elas têm que estar ligadas na aula, elas têm que automaticamente estar conversando com os coleguinhas, e aí vão absorvendo um meio enorme de informações que nem sempre são corretas, né? E a segunda vertente do adoecimento está muito ligado a nós, profissionais, que estamos lidando com as lives, né? Que é o Zoom fatigue. Ou seja, a gente está no limite do aprendizado virtual. A gente tem horas que não aguenta mais. Você sai... Teve um dia que eu entrei em maratona, foi de 7 da manhã às 21 horas no computador. Eu quase que enlouquecia no final do dia porque eu não conseguia dormir. Então, esse Zoom fatigue está ligado exatamente a essa exposição às lives, né? As lives, as webs e tudo mais que a gente está convivendo como meio de trabalho e de aprendizagem. Mas, para falar sobre bullying, eu queria ver contigo, assim, a gente vai fazer um roteiro, mais ou menos, né, para falar um pouquinho. Perfeito. Que isso não é nenhuma novidade, né? O bullying está com a gente há muitos anos, mas no Brasil, especialmente, a partir de 1990, ele passou a ser estudado, né? Antigamente, a gente tinha como brincadeira de mau gosto, a gente tinha como brincadeira de colegas, e que nem sempre era uma brincadeira de fato, né? Ela sempre teve esse caráter, essa conotação de uma coisa que violasse a nossa intimidade. Eu mesmo, como sempre fui muito alta, no colégio eu era chamada de espanador da lua, de varapau e outras coisas do gênero. Sempre existiram esses apelidozinhos. Mas nunca a gente sentiu com essa conotação de uma violência, né? A gente passava a praticamente colocar um véu sobre essa situação. Então, as pessoas adoeciam e nem sempre sabiam de onde vinha esse sentimento de falta ou de alguma coisa que não estava funcionando direito na escola, né? Ou ligado à convivência com amigos e familiares. E aí a gente vê que em 1990, Dan Owens, ele passou a estudar essa questão do bullying, né? E ele traz essa questão para o nosso... Ele ganhou no Brasil, em 1980 e 90, um volume maior de estudos sobre o bullying. Porque antigamente isso era visto como uma coisa natural, fazia parte do crescimento da gente, né? Então, assim, eu não sei se você, Silvana, mas a minha mãe tinha alguns educadores especiais e uma psicologia que ela chamava de psicotapa. Então, quando as coisas não funcionavam direito, tinha um tamanco voador da casa, que esse tamanco era, assim, o meu medo maior dele. E tinha vários níveis, né? Tinha aquela... como se diz, a tapinha corretora, e tinha até aquelas coisas que eram um pouquinho mais sérias, porque a gente passava dos limites. Eu sempre falei demais, e às vezes a minha mãe tinha que usar psicotapa em relação a uma correção. Hoje em dia, a gente vê que a gente já evoluiu bastante nisso aí, existe a lei da palmada, né? E em 2015, nós temos realmente a lei anti-bullying, né, que passa a descrever no ordenamento jurídico toda essa questão do que seria o bullying e como agir. E chama a responsabilidade à escola, né? A responsabilidade da escola nessa situação do bullying, ela é extremamente importante para todos nós. Porque a grande maioria dessas situações de bullying, ela ocorre dentro da escola, né? E aí, hoje, né, com a lei anti-bullying e com todo o desenvolvimento posterior nisso aí, a gente vê que essa questão ela passa a ser uma questão de conscientização. Ou seja, o bullying, na grande maioria das vezes, ele traz em si uma violência, uma discriminação, um racismo, né? E várias outras formas de a gente pensar numa violência, e muitas vezes também a violência física. Ela não deixa só ser uma violência psicológica, muitas vezes ela passa para a questão física mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre bullying, para conversar sobre a primeira live de bullying, né, nesse mundo aí do direito do menor, da criança e do adolescente, veio à minha mente imediatamente o Minotauro. Vocês se lembram do Minotauro, da questão da mitologia, né, que era a cabeça de touro, o rabo de touro e o corpo de homem. E aí eles começaram a querer esconder o Minotauro, porque quando ele era criança ele era normal, mas a partir de uma certa idade ele começou a ficar violento.
E como ele era um ser híbrido, ele se alimentava dos seres humanos, né? E aí a gente vê que no estudo da psicologia, o labirinto do Minotauro é a nossa mente. Ou seja, a gente guarda aquele medo, o que a gente vai fazer com aquela situação que a gente viveu, né? E esse labirinto do Minotauro, ele tem várias formas de se manifestar um dia na vida da gente. Pode ser através de qualquer gatilho, né? Lá na frente, vamos dizer que quando você foi criança, você sofreu um bullying, que você estava fazendo uma brincadeira de esconde-esconde e você foi agredida pelos seus coleguinhas. Bateram em você ou você sofreu alguma coisa no esconderijo. Qualquer situação que lhe traga à memória aquela situação vivida, ou seja, você está numa rua escura, que você se escondeu, precisa se esconder ou alguma coisa, vem à mente aquela situação que você viveu na sua infância. E aí a gente quando a gente começa a conviver com essa situação, que você vai lendo um pouco mais, existe um estudo na verdade, ela não é só pediatra, ela é pediatra e ela também estuda a psiquiatria mental, que é a doutora Nadine Burke. A gente pode ver vídeos maravilhosos dela no YouTube, e ela começou a estudar essa situação dos traumas de criança e o desenvolvimento de doenças graves quando adultos. E aí ela desenvolveu um score, né? Ou seja, cada vez que ela via uma situação, ela analisava essa situação em desdobramentos. Ou seja, se a pessoa ela teve um score alto quando criança, e essa pessoa, no futuro, ela desenvolvia, por exemplo, uma cardiopatia ou um câncer. E aí ela foi estudando com vários casos e analisando esse link de como o trauma na criança ele desenvolve uma doença no futuro. Então, assim, é fantástico. Inclusive, eu pedi o livro dela, vou tentar ler em português ou em inglês, porque em português eu não achei ainda, mas é interessantíssimo. Tem no YouTube, certo? Uma live sobre ela, a doutora Nadine Burke. Ela é uma pediatra canadense-americana, né? E vale a pena a gente ouvir isso, para a gente entender um pouco como o trauma do bullying ele pode desenvolver no futuro desencadear doenças seríssimas, né? Inclusive, assim, psicopatologias que estavam latentes, elas podem, de repente, no futuro, decorrente desses traumas de infância, ela se desenvolver. E assim, eu fiquei encantada com esse depoimento e esse estudo dela. Ela relata que começou a fazer esse estudo através de observar o hospital onde ela trabalhava, fez um polo em uma comunidade mais carente. E nessa comunidade as crianças iam e vinham várias vezes, elas tinham tratamento físico, tinham todas as medicações, tinham uma situação bem especializada nesse hospital, mas continuavam adoecendo. E ela tentou entender o porquê que estava ali. E aí vieram os traumas que as crianças estavam sofrendo por espancamento, por bullying e por outras tantas formas de violência, né? Até exploração sexual mesmo. E aí a gente vai pensando como essas marcas elas vão influenciando nos adultos de amanhã e nas questões de saúde pública, né? Perfeito. Doutora André, e diante desse contexto, onde é que se distingue o bullying de uma brincadeira, né? A gente é uma coisa que a gente, né? Ótima pergunta. Né? O bullying, a brincadeira é boa para todos. Então, vamos dizer que a gente pega aqui essa live da gente, a gente maqueia nós duas, e a gente coloca nas redes e todo mundo ri, inclusive eu e você. Então, a brincadeira, ela é sadia para todo mundo. Todo mundo está participando e todo mundo está interagindo de uma forma sadia, de uma forma gostosa. O bullying já é a brincadeira que magoa. Se eu chegar aqui e colocar todo o meu cabelo como uma peruca, como uma juba de leão, né, fizer várias situações em que eu me sinta constrangida, que eu me sinta magoada, né, essa já passa a ser uma conduta abusiva. Aí ela já passa a ser o bullying. Né? E não só essa situação. Por exemplo, vocês podem perceber que antigamente era muito comum nas escolas ter a palmatória, né?
As pessoas faziam Sim, alguma coisa errada e sofriam castigos físicos. foi do Essa é meu uma forma. tempo ainda. Foi, né? Eu não peguei a palmatória, eu peguei o chinelo voador da minha mãe. Mas existia realmente essa questão dessa correção, que eles chamavam correção, entre aspas, física, né? E aí, doutora Silvana, talvez seja a forma mais trágica do bullying, quando ele passa ao espancamento, né? E sobre essa situação, assim, essa semana eu assisti um filme que eu vou lhe dizer, eu chorei a metade do filme, que chama-se Como Estrelas na Terra, que é a história de uma criança que tem dislexia e que ninguém percebe, até um professor de artes, que era muito mais sensível, que também era disléxico, perceber a situação dessa criança. E o espancamento estava presente. Então, assim, que as pessoas quiserem entender um pouco sobre essa situação, de como ela é aviltante para uma criança, assista esse filme, porque a criança chega à beira do suicídio, né? E ela é resgatada de uma forma lindíssima, que é através da arte. Então, como Estrelas na Terra, ela vai nos dar uma lição de vida. E prepare, não é uma caixinha de lenço, não, é um lençol para chorar, que é lindíssimo o filme. Pois é, passou um filme na minha cabeça. Passou, né? Que bom, Exatamente. passou, Eu acho que que passa bom, em né? todos nós que falamos um pouquinho dessa situação de bullying, a gente sente lá na alma alguma coisa que ficou marcada da nossa infância, né? É, pois é. E os pais, doutora André, não sei se seus estudos, né? Eu vejo que a senhora está sempre bem aprofundando esses temas, ainda mais depois da sua especialização, né, em psicologia jurídica, né, direito à saúde. É, com relação aos pais, a senhora vislumbra os filhos sofrerem bullying dos pais? Muito, Silvana. É uma situação gravíssima e é muito bem relatada nesse filme, Como Estrelas na Terra. O pai exige demais da criança e a gente está num momento agora que é um momento muito sensível para todas as nossas crianças. Eu estou acompanhando muito a situação da minha em casa, que tem 13 anos e que de uma hora para outra começou das 7h30 da manhã às 12h30 na frente de um computador para aprender alguma coisa. E aí começaram as notas baixas, tudo. E eu vejo que nessa situação os pais muitas vezes não sabem intervir. E intervêm de uma forma de uma cobrança muito radical. Né? Não tem a sensibilidade de perceber que esse momento é um momento diferenciado, é um momento de transição para todos nós. Né? Quem de nós não está errando? Quantos micos de live a gente está assistindo por aí, né, acontecendo? E aí a gente vê que a gente precisa realmente dar uma freada nessas situações de que os pais cobrem demais, seja na questão da questão do estudo, ou ainda existem outros tipos de questão que levam muito ao bullying, por exemplo, a vestimenta, né? Você rotular a criança quando está com a vestimenta diferenciada. Os jovens hoje em dia, eles têm uma forma de moda, né? Um conceito de moda um pouco diferente do que nós tivemos. Então, Oh, roupa rasgada hoje é chique, né? Inclusive é muito mais cara do que as roupas normais. Então, o que eles chamam uma lavagem a Stone e outras coisas mais. E aí, às vezes, os pais olham e fazem assim, tu tá vestida de mulambo, é? Então, assim, rotulam. A gente tem que ter muito cuidado como fala com o adolescente nessa situação. Não que a gente tenha medo, que a gente precisa educar mesmo, a gente precisa impor limites, né? E o limite, ele é sempre uma forma de carinho. Mas a gente precisa ver a rotulação de certas situações. Então, por exemplo, você vê uma situação dessa de estudo, né? Muitas crianças são chamadas de burra, né? Você é burra, você não aprende. E uma vez eu me peguei fazendo isso, Silvana, e quase que eu morro depois com a situação que eu tinha criado e que eu precisava reverter. Né? Eu disse exatamente com essa todas as... Poxa, você não aprende não, você é burra. Então a gente não pode rotular os filhos, né? A gente tem que pensar que é uma criança, a criança é uma página em branco que a gente está escrevendo nela, ajudando ela a se escrever, né? Como pessoa nesse mundo. E essa situação do bullying dentro de casa, ele é traumático e talvez seja o mais difícil da gente tratar. Porque quando a gente leva para a escola uma situação de um bullying escolar, você sente um outro agregamento. Mas quando você está dentro de casa e que você vê que as pessoas que deveriam ser as pessoas da proteção é a pessoa que faz o bullying com você. Existem saídas, sim, a gente tem várias redes de sustentação para tentar minimizar isso aí. Mas é muito difícil uma criança pegar um telefone, né, e dizer, e denunciar. Estou sofrendo isso, até porque não seria uma forma correta a olhos de muitas pessoas.
mas que o bullying dentro de casa ele existe, ele é seríssimo, né? E ele é talvez uma das formas mais violentas do bullying. E eu estava me lembrando, enquanto você falava, doutora Andréa, com relação a nós mulheres, mães, né, sobrecarregadas pelas tarefas do lar nesse momento e do trabalho, né? E aí, Sim. nesse momento, a impaciência, a falta de tolerância é sempre menor, pelas cobranças que são muito grandes, do momento, da incerteza. E aí é um momento, talvez, a senhora pode, talvez nesse momento não possamos avaliar, porque é tudo de muita excepcional, é tudo. A gente não sabe as repercussões disso, como muitas crianças nesse momento estão sendo realmente sofrendo bullying por esse contexto excepcional, não é? Isso. A verdade é que a gente está num momento de reaprender, como a gente colocou no início, né, doutora Silvana? Então, assim, a gente está, as mulheres, né, nós profissionais, então, a gente está em tripla jornada. Né? Muitas vezes, quando você termina o dia, não deu tempo de fazer a metade do que deveria ser feito. E aqui, especialmente no meu ambiente de trabalho, eu tenho uma bancada dividida com Isis. Tem o computador dela e tem o meu computador. Mas vocês imaginam, eu hoje fazendo sessão, lendo voto e ela tendo aula de matemática. Então, assim, é uma coisa que não é muito fácil da gente Não, não fazer é. com que tudo seja costurado de uma forma mais amena. Então, tem horas que você vira, cala a boca, pelo amor de Deus, não sei o quê. A gente vai perdendo a paciência, é natural. Todo mundo está com estresse, o nível de estresse muito alto, né? E o nível de incertezas também muito alto. E a gente está, vamos dizer assim, dentro da panela de pressão, né? Muitas vezes, quando eu estou assim, nesse auge dessa agonia, eu escuto Paciência de Lenine, que ele diz exatamente quando o corpo às vezes pede um pouco mais de alma. E a gente está precisando, em muitos momentos, dar uma aliviada nas emoções, né? E não está sendo fácil, não. Eu acho que não está sendo Não, não fácil para tá. ninguém. Alguns profissionais que já conseguem ir para os seus ambientes de trabalho estão numa situação um pouco, relativamente mais fácil em relação a essa questão da convivência com as crianças dentro de casa. Mas a grande maioria não está sendo. E aí, É doutora ver- Silvana, eu trago agora, eu vou te chamar de Silvana, porque essas Por formalidades são favor. terríveis em live, né? Eu gostaria É, de falar um pouco nessa questão do cyberbullying, né? O que isso. Eu seria ia esse agora ia lhe indagar cyberbullying? sobre isso. Essa, Curiosíssima para essa aprender semana nós mais. tivemos aí um grande exemplo de mais uma tentativa de pessoas sem menor escrúpulos de fazer uma coisa seríssima com as crianças, que foi esse perfil do homem pateta, né? Então nós já tivemos a baleia azul, já tivemos a Moma e agora essa criatura aí. O cyberbullying nada mais é do que o bullying através de redes sociais, né? E talvez seja uma forma de disseminar a informação. Se for uma informação errada, ou se for realmente o cyberbullying, ele tem uma rede trágica atrás dele. Porque para você apagar ou você tentar restaurar uma situação feita dentro de rede social é terrível. Cada vez mais que a gente lê um pouco sobre esse assunto, a gente se assusta mais ainda sobre ele. Porque, na verdade, ele decorre, né, dessas mídias, dessas plataformas, dessas mensagens, de jogos, de toda essa situação feita em ambiente virtual. E aí ele tem alguns desdobramentos. Por exemplo, a gente tem essa questão do sexting, que é a questão da troca de mensagens de conteúdo sexual. Então, muitas vezes, atrás daquele perfil de uma pessoa, de uma criança, não é uma criança que está, é um adulto pedófilo. E ele começa a conversar com seu filho, né, através daquelas redes sociais, começa a expor várias situações ao nível de ganhar a confiança daquela criança. E quando ganha a confiança, ele começa a pedir situações de conotação sexual. Ou seja, tire uma foto, mande uma foto, faça um biquinho, né? E aí começa essa troca dessas informações. E aí, por trás daquela situação, a gente não imagina os desdobramentos que podem acontecer. Eu não sei a data correta, mas o ano passado houve uma situação de um namoro acabado, que aí a gente já chama isso de pornografia de vingança, né? Um casal de jovens que acabaram o relacionamento e ele postou vários nudes dessa menina em redes sociais. E Nossa acabou a Senhora. vida dela aqui. Ela teve que morar no exterior porque a situação vai para a família, vai para a escola. Então, toda aquela rede de pessoas conectadas receberam esses nudes da menina.
E aí essa pornografia de vingança talvez seja a forma mais agressiva do cyberbullying. Ou seja, aquela pessoa com quem você conviveu, com quem você teve um relacionamento amoroso, passa a usar as redes sociais para fazer com que aquela intimidade do casal seja exposta, né? E aí a gente pergunta, talvez eu acho que foi... E tem os blackmails também. Os blackmails são aqueles e-mails trocados em redes sociais com umas promessas muito mirabolantes. Então, assim, às vezes são as mulheres as maiores vítimas desses blackmails. Eles procuram nos sites de relacionamento as mulheres, né, que estão disponíveis em relacionamento e, com base naquele perfil daquela pessoa, eles começam a mandar mensagens sedutoras, amorosas, os bons dias, e daqui a pouco vem pedidos de dinheiro, né? Pedir, dizendo que está numa situação difícil. Quantos relatos a gente vê nessa situação, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. E aí, como reagir nessas situações de cyberbullying, né? A Isso. primeira coisa, doutora Silvana, Silvana, que a gente vê é o seguinte, é não responder imediatamente, né? Vários especialistas nesses estudos, eles dizem isso, você não pode fazer um rechace daquela situação imediatamente. O que você deve fazer é procurar printar aquela tela, né? Se for criança ou adolescente, conversar com os pais ou conversar com os professores, com as pessoas que eles tenham o maior canal de confiança, né? Expor a situação. E aí, com base nessa exposição, a gente vai ver o nível de atuação. A grande maioria dessas pessoas deveriam fazer um boletim de ocorrência levando esses prints e procurar depois transcrever esses prints junto a um cartório e uma ata notarial, certo? Existe tanto a área criminal nisso aí, porque é calúnia, difamação, né? São vários crimes que estão vinculados a isso aí, e tem a parte da reparação civil também. Aí, na reparação civil, quem responde são os pais, né, dessas crianças, que vão responder financeiramente sobre os abalos ocorridos. Na parte criminal, a partir dos 12 anos, as crianças já podem sofrer medidas socioeducativas. Então, elas vão responder criminalmente, sim, né, acompanhada pelos pais, mas que essa situação é uma situação assim gravíssima, né? Você imagina a criança entre 12 e 18 anos já está dentro de uma delegacia respondendo por suas atitudes. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessas situações. Eu aconselho as pessoas que tenham sofrido essa situação de bullying a procurar as redes de denúncia, certo? Existe um suporte no próprio aplicativo de algumas redes sociais. Eu sei que o WhatsApp tem essa, salvo engano, é suporte em inglês, @whatsapp.com, né, que existe esse canal de denúncia. Existe a SaferNet no Brasil, SAFER-NET, que é uma equipe de atendimento formada por psicólogos e treinada também para lidar com essa questão do cyberbullying, né? Eu estava aqui, até salvei o link, new.safernet.org.br/helpline. Então, eles têm toda uma rede de suporte para essa questão do cyberbullying também. Mas o canal correto mesmo é a gente começar logo a printar as situações ocorridas para evitar que seja apagada aquela situação pela pessoa que fez o bullying e que ele tente menosprezar ou mascarar aquela situação. Eu estava dando uma olhada também assim para conversar com as pessoas que estão tentando entender um pouquinho mais sobre cyberbullying. Existem duas reportagens muito boas dentro do YouTube. Uma de 9/12/2013, do Globo Repórter, né, quando o alvo é a professora, ou seja, a professora sofrendo bullying. Muito interessante, certo? Tem uma do Jornal da Band sobre bullying também, no dia 4/7/2017, que fala também, inclusive, com um advogado especializado na área, dando muitas conotações de como agir nessas situações. E assim, as vítimas de cyberbullying, ele tem sempre que denunciar, porque é aquela situação que a gente acha que está blindado. Porque você está atrás de uma tela, você não vai responder pelos seus atos.
E, na verdade, todos respondem, né? Tanto a pessoa que criou o bullying, se for um menor, um adolescente, como os pais, os responsáveis daquela criança, podem responder, inclusive, com a reparação civil daquela situação criada pelos filhos. Perfeito. Doutora Andréa, e a gente viu, né, que tem essa lei, não é, que trata do bullying, né? Bullying e Sim. ciberbullying. Com relação à responsabilidade da escola, no caso do bullying, a senhora poderia tratar um pouco dessa questão? Desde que a lei ela entrou em vigor em fevereiro de 2016, a escola é corresponsável, Silvana. Então, o que seria essa corresponsabilidade? Ela tem que combater o bullying, desde que ela seja feita, esse bullying ocorra dentro do ambiente escolar, né? Ela tem que fazer uma campanha de conscientização das crianças, tem que tratar sobre bullying, fazer vários tipos de atuação para que as crianças entendam que aquela conduta que eles estão praticando é uma conduta que não é sadia, é uma conduta de violência. Porque, assim, às vezes o que é brincadeira para um não é brincadeira para o outro, né? Porque sempre a gente tem três polos no bullying. A gente tem a vítima, a gente tem o agressor e tem as testemunhas que estão naquela situação ali, que às vezes também estão praticando, né? Mas mais naquela situação de estar rindo de uma situação, né? Não foi ela que criou, mas ela está rindo, ela está participando daquela situação do bullying. Então, a escola ela tem que responder nessa questão educativa e ela também pode responder numa questão que seja mais séria, ou seja, quando o professor pratica o bullying. Né? Já aconteceu, e inclusive aconteceu dentro de uma situação muito desagradável para minha filha. Então, assim, o professor que chega para o aluno e chega a ponto de trancar uma criança dentro de uma sala de aula, né, para tentar dar uma educação, entre aspas, a essa criança. Então, se a situação é de um profissional da escola, ela passa a não ter só essa corresponsabilidade, sim a responsabilidade principal, porque naquela situação o professor é um preposto da escola, né? Ele está falando em nome da escola, ele é um docente, ele é do corpo daquela escola, né? E nessa situação, Silvana, eu lembro de uma ação que eu julguei, uma ação trabalhista de um professor de uma grande instituição daqui, né, de Recife, onde ele espancou a mulher. E ele era um professor, assim, extremamente querido dos alunos, porque era bonitão, era sarado, né? E ele, como se diz, agrediu a mulher, espancou, e ela pegou as fotos e colocou na internet, mostrando que aquele professor que era tão bonzinho e tão querido não era uma pessoa tão boa quanto os alunos queriam que ele, assim, achavam que fosse. E aí veio o processo trabalhista, porque as questões, no outro dia, os alunos se perfilaram na frente da universidade e não deixaram aquele professor entrar. Se ele entrasse, ele ia ser espancado. Então ficou aquela situação da instituição tentar trazer o professor, porque na verdade não é uma justa causa caracterizada, né? É um mau procedimento, mas é um mau procedimento como pessoa, ele não foi como profissional. E aí a internet trouxe essa situação. E foi um processo assim, que por azar dessa criatura que espancou a mulher, todas as autoridades que julgaram ele foram mulheres, né? E aí a gente tinha um perfil, você era uma audiência que eu saí com uma dor de cabeça terrível da situação, da tensão daquilo ali. Porque assim, você imagina, você queria que o professor do seu filho espancasse uma pessoa, fosse uma pessoa que tivesse esse nível de agressividade. Então a gente nunca sabe, a gente tem essas responsabilidades todas no entorno da escola, mas a lei anti-bullying, ela traz à escola essa responsabilidade. Foi um excelente canal, né, um excelente avanço na nossa legislação para trazer essa situação para assim, que como se diz, ela ficasse muito bem amarrada, né? O que é o bullying, aonde está o cyberbullying? O cyberbullying está no artigo 2 dessa lei. E, assim, as responsabilidades em relação àquilo ali. Mas o que eu vejo, na verdade, quem sofre bullying e todo esse arcabouço jurídico que a gente tem, né, de responsabilidade civil, de responsabilidade criminal, mas como é que você resgata a pessoa que sofreu bullying? Para mim, essa é o grande quê da história. Como é que você faz para que aquela pessoa que sofreu aquela situação, ela não tenha um dano tão grande? E aí a gente vê que o que cura é carinho, né? Sempre foi, né?
carinho, atenção, você vai ter que realmente direcionar aquela pessoa que sofreu bullying, se for seu filho, seu sobrinho ou qualquer criança, vai para um profissional da área de psicologia, às vezes até a psiquiatria, às vezes é tão necessário o ingresso de uma situação medicamentosa, né, de um tratamento medicamentoso, porque a situação, a gente tenta evitar muitas vezes um dano maior. Porque muitas vezes a criança que sofre bullying, ela cala, né? Ela muda o comportamento. Ela chega em casa e você vai precisar perceber que aquela criança ela está sofrendo, né? Até um ponto que a gente vê que é muito comum dessas crianças agredidas é elas se mutilarem. E elas se mutilam em lugares que os pais não vê. Ou seja, por debaixo da roupa, às vezes nos braços, nos seios, na barriga. E aí você vê uma mudança comportamental. Se é uma criança muito alegre, ela passa a ser retraída. Né? Se é uma criança que gosta muito de comer, ela passa a não ter apetite. Então, assim, a gente tem que realmente olhar um todo, né? Como esse comportamento dessa criança tá, aquela situação ela refletiu, né? E assim, o olhar melhor quem tem para isso é o profissional da área, né? Se a gente percebe como pai e mãe que a gente vê que aquela criança mudou de comportamento, que com a conversa em si, aquela situação, ela não sai, ou a gente não se sente na capacidade de fazer, de ter as posturas corretas para fazer com que aquela criança venha à tona aquela dor, a gente vai levar para um psicólogo, que é a pessoa, o profissional da área que está habilitado a lidar com isso, né? Hoje a gente tem tantas técnicas, tantas pessoas maravilhosas no mercado em relação a isso, e até a dor do luto a gente tem profissionais especializados para lidar com ela. Porque no final das contas é uma dor que a gente está sentindo e não sabe lidar, que é a dor da perda, né? Seja de um pai, de uma mãe, até de um animal, né? de um animalzinho que a gente cria. A dor do luto é uma dor sofrida. E as pessoas têm que realmente sentir aquilo ali com um trabalho de apoio, porque vai ter que sofrer. Claro, a vida é isso. A gente vai aprendendo com as quedas que a gente vai levando na vida. Mas o problema maior é a gente ressignificar as dores, né? Para que dentro daquele labirinto da gente só tenha minotauros pequenos, não tenha minotauros grandes que a gente não saiba lidar com eles. É verdade. Mas ainda falando do bullying especialmente, doutora Andréa, e aí eu tenho conhecimento por vezes, eu tenho filho adolescente, é acontecer a prática do bullying e, por vezes, o professor, a escola, não adota uma providência, finge que não está vendo, não é? Isso. Isso, né? Muitas vezes isso acontece, assim, é aquela história de varrer para debaixo do tapete em algumas situações. Mas aí, Silvana, a gente vai ter que passar para uma coisa mais efetiva. Colocar por escrito, né? Colocar por escrito através de um e-mail ou colocar uma correspondência, né? Relatando aqueles fatos ocorridos ao diretor daquela instituição. E se não tomar, se aquela instituição não tomar nenhuma providência, aí a gente vai partir para outras situações mais sérias. Ou seja, vai partir para o boletim de ocorrência, né? Vai partir também para uma questão... Eu não sei ainda ao certo se em Pernambuco já existe alguma câmara de mediação nesse sentido. Mas o ideal é que exista. O ideal é que exista. Por quê? A Câmara de Mediação não adianta, às vezes, você receber o dinheiro sem receber um pedido de desculpa. Não é? Então, aquela situação, às vezes, é muito mais correto você colocar a pessoa que lhe agrediu e quem se sentiu agredida para uma conversa e uma restauração daquela situação. Às vezes não é possível, certo? Muitas situações, o nível de gladiamento ou, às vezes, o nível de dor é tão grande que não é possível, mas é o ideal. Porque aquela situação ela fica bem resolvida, né? Então, até é uma coisa que eu vou procurar saber como é que está funcionando essas câmaras de mediação aqui em Recife, né? Sobre essa questão do bullying, do cyberbullying. Mas que é ideal que a gente deixe as coisas mais às claras. Mas na situação da escola, a escola fez vista grossa, vamos partir para registrar. Então, esse registro é feito através de um e-mail, é feito através de uma correspondência, é chamar a verdade, né? Até a responsabilidade criminal daquela instituição sobre o bullying. E aí vem lembrei de uma outra situação, a gente vai falando e vai lembrando. Isso, Existia perfeito. uma situação de uma
travesti negra, certo? Que foi alvo de assédio dentro do ambiente de trabalho. E isso foi uma matéria até nas mídias. O que ela pediu de reparação foi que as pessoas que fizeram aquilo com ela passassem a assistir aulas sobre a matéria, né? E, inclusive, que ela ia falar sobre o que era racismo e o que era o sofrimento do assédio. Então, em muitas situações do bullying, o ideal é que a reparação disso aí seja feita no ambiente escolar, chamando as pessoas também para uma palestra que o alvo seja tratar sobre aquele assunto, não é? Tem tantas formas da gente falar e tem tantas formas de você mostrar a educação através de arte, através de livros, através de práticas de teatro, tudo. Então, assim, o princípio ideal é que a escola ela tem que ser responsável e que ela abra os caminhos para que essa conversa exista sobre aquele assunto, né? E aqui, principalmente, que pare, que cesse aquela fonte do bullying. Pois é. Doutora André, a gente está falando sempre da vítima do bullying, né? Mas o agressor, né? O que será que faz a maioria Uma pessoa adolescente, né? chegar, né? A chegar a esse ponto, né? Eu fico me porque na verdade são duas vítimas aí, não é? Me parece muito que se analisar também ou não em relação a Isso. essa questão do agressor. Muitas das situações do bullying, aqui o doutor Marcondes colocou, nosso querido Marcondes, ele coloca assim, ó, ensinar é não fazer com o outro o que não gostaria de fazer consigo mesmo. É exatamente isso, Silvana. A gente falando das pessoas que praticam o bullying, será que eles gostariam de sofrer aquela mesma situação? Não é? Será que eles gostariam de ser vítima do que eles estão fazendo? Então, a gente sempre tem que olhar essa questão do contexto. Sobre essa situação, lá vem outro filme que eu achei assim, de uma profundidade. Estou Escritores da anotando, hein? Liberdade. Eu não sei se você já assistiu Escritores da Liberdade. É exatamente uma professora que chega dentro de uma sala de aula onde existem as facções, as ganguezinhas. Tem a gangue do latino, a gangue dos orientais, os negros e apenas um branco dentro da sala. E aí é uma verdadeira guerra entre eles sobre espaço. Então, as facções, aquelas pessoas, né, daquelas turmas, elas lutam pelo espaço da escola. E essa professora, ela começa a ensinar sobre a questão do sofrimento e do bullying e da situação, assim, das violências, falando sobre Auschwitz, que as pessoas não sabiam que tinham sido o Holocausto. E aí ela começa a trazer, né, o sofrimento coletivo, aonde pode chegar aquela intolerância, né, e traz de uma maneira belíssima, belíssima, emocionante, o final desse livro, o resgate dessas pessoas. Então, muitas pessoas que estão praticando o bullying, elas realmente estão em terrível sofrimento, né? A gente vê um espelho muito grande nisso aí, que é uma repetição de padrão. Ou seja, eu sofro aquilo e eu faço com que você sofra exatamente o que eu estou sofrendo. Então, essa situação é realmente uma escuta diferenciada que a gente precisa ter, né? Ver por que acontece. Pronto, uma situação que eu lembrei também, Silvana. Um coleguinha da minha filha, no 6º ano, ou seja, uma criança de 10 para 11 anos, levou um canivete para a escola. Né? E aí foi aquela confusão e assim, uma comoção entre os pais, é um absurdo, é isso e aquilo. E aí, a gente, no primeiro momento, você diz, que absurdo, por que está acontecendo, o que, que a escola não está vendo, não sei o quê. Mas será que essa criança, de quem essa criança ganhou esse canivete? Né? De 11 anos de idade, você dá uma arma a uma criança, de onde é que veio isso? Certamente, algum adulto deu de presente a ele, ou o pai teria e ele pegou para levar para a escola numa forma de se autodefender. Mas se autodefender de quê? O que, é que ele estava sofrendo? Né? Então, essa criança tem que ser um objeto de uma escuta diferenciada, sim. Qual o problema que está levando a isso? E eu tenho sempre uma sensação de que quem agride, ele já foi agredido. Então, é uma perpetuação de uma situação. Né? Então, a gente ou foi agredido em casa, ou ele está repetindo os padrões do que os pais estão dizendo. Né? Então, assim, a gente vê crianças muito pequenas com comportamentos de adulto. Ou seja, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce violenta. Né? Então, elas repetem padrões que elas aprendem. Ou aprendem por exemplos,
ou aprendem por convivência, né? Ou aprendem até na questão do lúdico, aquelas brincadeiras mais agressivas e tudo mais. Perfeito. Doutora André, a gente falou muito rapidamente sobre o que eu vou indagar a você, mas assim, o que seria urgente nas escolas? Porque é uma realidade essa questão do bullying, né? A gente tem crianças cada vez mais ansiosas, mais excitadas, Sim, né? sim. E o que poderia fazer? Por exemplo, na minha filha estuda numa escola grande de Recife, no turno dela só tem uma psicóloga. Você para conseguir Isso, falar com essa psicóloga é uma dificuldade enorme, é uma agenda em caixa, né? Por vezes isso. você não consegue o acesso, né? Até para entender qual é a dificuldade daquela criança, porque tudo passa, não é só família, nem é só escola, mas tem que haver esse encontro para a gente buscar uma providência, né? Então, o Isso é que uma poderia, situação realmente que a né? gente vê, não é só na escola da sua filha, em quase todas as escolas eu só vejo uma ou duas psicólogas para uma imensidão de crianças, né? E assim, a gente vê que o preparo, né, a educação é a base de tudo. Então, se eu tenho uma boa coordenadora, eu tenho uma coordenadora com uma análise pedagógica diferenciada, sensível às situações, por exemplo, de dificuldade, de um disléxico, de uma criança com uma necessidade especial, né? Se eu tenho profissionais habilitados, a gente tem um outro contexto, né? A psicóloga vai ser só o último, vamos dizer assim, mais um recurso. Mas a gente habilitar os profissionais na área para o entendimento das situações, se bem que é muito difícil você imaginar um professor que dá um volume de aulas enorme a uma quantidade de crianças muito grande. Eu vejo que na sala mesmo da minha filha, num colégio aqui de Boa Viagem, um colégio grande, a gente tem mais de 45 alunos numa sala, né? Adolescentes. Então, assim, isso é quase que uma guerra a ser enfrentada todo dia. Né? Respeito para a gente ensinar, para entender que o coleguinha que está do seu lado não é para conversar, é para você participar da aula. Tudo isso é questão da gente habilitar os professores. Então, os professores que tenham técnicas diferenciadas, têm um olhar sensível. Esse filme, Silvana, Como Estrelas na Terra, você vai ver o que é ser professor. Né? Que em meio a toda uma diversidade, você consegue ter aquele jogo de cintura, ter aquele olhar mais sensível. E aí, é por isso que eu acho que você aparatar o corpo docente é a melhor forma de você evitar problemas. Inclusive, assim, aparatar com essas questões ligadas ao entendimento das violências mesmo. Porque não adianta eu ser um professor de matemática que eu só enxergue matemática na minha frente, que eu não enxergue o ser humano que está ali com as dificuldades, com toda a sensibilidade, às vezes um dia mais apto ao aprendizado, o outro não. Né? E aí a gente vê que é um universo bem árduo. Eu vou para a sala de aula com aluno, eu nunca fui com criança, não. Mas eu sei como é difícil a gente abordar. Né? Você chegar a sensibilizar, né, as pessoas para que cada momento é um momento diferente, e principalmente esse que a gente está vivendo com essa pandemia, que é um momento de exacerbação de sentimentos, né? Então, é muito difícil. Realmente, dentro das escolas, eu acredito que o melhor seria aparatar o corpo docente para essa sensibilidade, inclusive para os tipos de inteligência, né? Porque a gente vê hoje, a gente falava muito, na época que a gente estudava, a gente falava de QI, né? Esse tem o QI alto, é o CDF, é o nerd da turma. Mas a gente hoje fala em outros tipos de inteligência. A gente fala na inteligência emocional, né? E hoje tem outras gamas de inteligência. E aqui a gente vê com o maior foco hoje é a inteligência de adaptação. Ou seja, é você ter a habilidade de desaprender para reaprender. Então, é o grande foco, eu acho, que de toda a escola é trabalhar esses tipos de inteligência que ainda não despertaram. Muitas trabalham a escola da inteligência emocional, mas não trabalham essas outras habilidades, né? Então, assim, talvez numa situação de bullying, essa inteligência de adaptação seja a mais que tenha que ser mais ressaltada. Você passou por isso? Passou. Tudo bem, foi ruim? Foi. Mas vamos desaprender isso aqui e vamos reaprender uma forma correta de lidar com seu amiguinho, de lidar com seu professor, de enfrentar essa situação. Então, assim, tem várias outras inteligências, tem a inteligência familiar, tem as dinâmicas que a gente pode falar sobre isso,
Mas acho que isso aí é um motivo para a gente falar numa outra live que tenha só a Você. abordagem das inteligências, né? E aí a gente vê também que a neurociência hoje, ela vem com tudo. Eu estou extremamente apaixonada por essa parte da neurociência, que é entender como o cérebro funciona, entender como essa questão hormonal influencia. E essas abordagens, né, novas da neurociência, ela traz uma nova linha de docentes para a sala de aula, que é o docente que sabe entender o momento, que sabe chamar a atenção do aluno, ele traz o aluno para si, né? E eu sempre lembro de uma coisa, Silvana, na faculdade de Direito eu me lembro dos meus piores e dos meus melhores professores. Os que eram muito bonzinhos, a gente passava pelas matérias e não fixava muito. Os carrascos você estudava até morrer para passar naquela matéria, né? E eu dou graças a Deus que uma das minhas piores professoras foi a de português. Era a mais carrasca, mas me fez gente hoje em dia com o estudo do português, porque senão eu não saberia nem ler nem escrever direito, que a gente tem muito essa situação aí, né, dos analfabetos funcionais. E que português não é uma língua fácil para ninguém, né? Então, assim, às vezes a gente tem esses dois pesos dentro da nossa linha de docência. O professor mais carrasco que nos leva adiante, né? Ele sabe conduzir essa aridez dele, e o professor muito mole, muito bonzinho, que é aquele paizão, que você tem a receptividade, mas que não lhe ensina, na verdade, né? Então, você tem que saber essa mescla dessas duas coisas para a gente realmente ter um aprendizado de qualidade, né? É verdade. Olha, o tema é encantador, doutor André, mas a gente está Tá já chegando ao chegando, fim, né? chegando ao fim. Eu não quero correr o risco de cair a nossa live. Eu vou agradecer, já volto para você a palavra, mas eu vou começar a agradecer aos nossos convidados, a Claro. você inicialmente, dizer da nossa gratidão por esse encontro, por esse aprendizado. Fiquei encantada, vou É rever essa maravilhoso o live tema, né? depois. É Muito maravilhoso isso, bacana, viu? realmente. Muito bom. Nossa gratidão em nome da nossa diretoria. Eu vi por aí o meu presidente Max Maciel. Eu de logo agradeço aí a confiança por estar aqui, né, com você nesse momento, minha diretoria. Agradeço a todas as pessoas que estão presentes. Vi muita gente querida aí entrando. Não vou nominar tantos, porque eu acho que eu vou me esquecer, porque sai, né, passando assim na live. Mas muito obrigada. Dizer que a gente tem uma sede aos nossos amigos advogados. A gente tem uma sala na Solo Santini, a sede da ATP, para receber os advogados. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar, esperando aí essa retomada das nossas atividades, do nosso tribunal, enfim, que esse momento se estabilize, né, para todos nós, emocionalmente, e que a gente possa começar a andar livremente, né, se Deus quiser, né. Isso. Doutora André, eu vou passar a palavra para a senhora, para você, para suas Então, coisa considerações boa. finais. Falar sobre bullying, falar sobre violência é como se a gente fosse abrir um livro para escrever assim, vários capítulos, né? Realmente ele é um assunto emocionante, é um assunto palpitante, né? E quando a gente vê quem sofre o bullying ou quem sofre uma violência, né? A gente vê a necessidade de como criar caminhos para a gente sair dessas situações. Sejam elas, vamos dizer, situações que vão marcar para a vida inteira. E assim, a gente tem que tratar essas emoções, né? Que se a gente guarda essa dor, lá na frente ela vai estourar e ela vai ser cobrada em algum momento. E assim, agradecer especialmente à advocacia, em nome da ATP, de vocês estarem abrindo espaço da gente falar sobre outros assuntos que não sejam apenas assuntos jurídicos, né? Acho que ninguém aguenta mais ouvir live sobre medida provisória. Realmente é um assunto que já foi batido e debatido sobre audiência virtual. A gente vai aprendendo a tratar de assuntos que nos lidam como pessoas humanas, né? Em breve vai estar saindo aí um livrinho de alguns artigos que eu escrevi durante a pandemia, inclusive o Coisa Labirinto do boa. Minotauro, que é esse sobre bullying. Então, assim, eu tentei trazer um pouco do que eram os valores humanos para a gente falar sobre eles. E, assim, fico encantada com a advocacia estar abrindo esse espaço, né? Agradeço na pessoa do Max, da Michele, na sua, né, que foram os convites que vieram. E estou aqui disposta a contribuir no que for da minha capacidade, né, de falar um pouco. Estou aqui e também agradeço em nome do combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem, porque esse assunto está muito ligado à educação
E a educação é que realmente vai transformar o mundo e vai nos transformar em pessoas melhores, né? Então, os nossos filhos, essas gerações que estão aí, é a geração que vai nos substituir, quer dizer, como profissionais, no poder, em várias linhas, e a gente tem que visar trazer a formação de pessoas melhores. Agradeço de coração, certo? Indico novamente os filmes que as pessoas realmente, se quiserem ver filme de qualidade, esses Escritores da Liberdade, Como Estrelas na Terra, fantásticos, certo? São imperdíveis. Obrigada, né? Um beijo para você, Silvana, e deixar aqui aquela velha frase de Lenine: enquanto o corpo pede um pouco mais de calma, né? A gente vai levando essa pandemia adiante, louca para voltar às minhas atividades e rever todos vocês. Pois é, muito obrigada, doutora Obrigada Andréa. de coração. Gratidão, querida. A gente vai se encontrar novamente com outro tema, se Deus Se Deus quiser. quiser, Logo em a gente breve. vai combinar, viu, em breve. Um grande abraço, boa noite a Outro. todos. Se Tudo de puderem, bom. sigam o nosso canal ATP Oficial. Boa Ótimo. noite. Boa noite. Um Tchau, tchau. abraço. Outro. Tchau. Tchau.